Perfeito. Acredito que já estejam com a tela aqui da apresentação. Nós vamos falar hoje da jornada para o Passwordless e mais este webinar da iTrust. Nós temos apresentado diversos webinars a respeito de gestão de acessos e identidades. Este aqui é um webinar de nível técnico, mais intermediário, no qual nós não vamos entrar muito nos detalhes técnicos de como funciona o Passwordless. Vamos falar mais sobre os benefícios e como ter essa jornada do começo ao fim. Como a Alessandra falou, teremos 3 partes. Por favor, sinta-se à vontade para já ir colocando as perguntas e a gente procura responder ao longo da apresentação. Então, o que nós vamos ver hoje, né? Em primeiro lugar, entender, né? Entender o que é Passwordless, o que é esse conceito, ele já está com a gente há algum tempo, tem algumas novidades também, e quais são os benefícios que o Passwordless pode trazer para a nossa organização. Essa, então, é a primeira parte do webinar. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o mapeamento dos sistemas. Como é que você prepara o ambiente para uma jornada da situação que você está hoje até a situação de proporcionar a autenticação sem senha para os seus usuários. E no terceiro item, vamos conversar, então, sobre como elaborar esse mapa. Esse mapa que vai nos levar por toda essa jornada até termos esse mundo maravilhoso sem senhas. O que a gente espera, então, com esse webinar é que, ao final, você tenha dominado os conceitos e as principais tecnologias, não vamos falar de todas, obviamente, mas das principais tecnologias de autenticação sem senha. Acredito que você será capaz de elaborar esse mapa da jornada até o Passwordless, comparar custos, comparar benefícios e também vamos falar um pouco sobre riscos, né? Não muito, mas pelo menos falar um pouco sobre isso, como os riscos entram na jornada e que ao final você consiga nortear um projeto de implantação de uma tecnologia Passwordless na sua empresa para atingir todos os objetivos que a gente entende que isso pode trazer. Bom, é importante também termos clareza de qual é o escopo da nossa jornada. Neste webinar, nós vamos focar na jornada de funcionários e prestadores de serviço dentro de uma empresa. Então, no conceito de gestão de acessos e identidades, nós vamos olhar aqui como tornar, então, a tecnologia Passwordless disponível desde que a pessoa entra na empresa até o momento do fim do seu contrato de trabalho. Então, esse é o escopo da nossa jornada. Em algum momento eu vou citar, e vocês fiquem à vontade, inclusive, para fazer algumas perguntas de casos de uso adicionais, como, por exemplo, o caso de uso de consumidores, ou de representantes, né, ou de outras partes relacionadas com a empresa. Também podemos aqui abordar superficialmente, mas isso seria assunto de um outro webinar, no qual a gente teria que olhar isso especificamente. Então, voltando, o foco deste nosso webinar de hoje é Passwordless para funcionários e prestadores de serviço dentro de uma empresa, provavelmente da qual você é responsável pela gestão de identidades ou tem algum papel relativo à gestão de identidades e acessos na sua empresa. Começando então pelo primeiro item, para a gente entender o que é o Passwordless e que benefícios ele pode trazer. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente falar sobre as dores e os riscos do uso de senhas, né? As senhas hoje, elas são um transtorno muito importante, um motivo de fricção no acesso aos sistemas, né? As senhas precisam ser complexas, precisam ser únicas, demandam o uso de tecnologias adicionais como cofres de senhas e outras tecnologias, né? Para que a gente consiga fazer o uso das senhas de forma segura. E essa necessidade delas serem complexas, né, leva àquelas políticas de senha, de usar letras maiúsculas, minúsculas, caracteres. Muitas dessas coisas, na minha opinião pessoal, já deveriam ter sido eliminadas, né, seja através de passwordless ou seja até através do segundo fator de autenticação. Mas a realidade que a gente vive hoje é esta: senhas complexas que precisam ser únicas, porque se elas não forem únicas, vaza a senha do Google e acessa todos os demais sistemas que você usou aquela mesma senha. Então, esses riscos são mitigados hoje com o uso dessas técnicas, né? Senhas únicas, cofres de senhas, e assim vai.
O segundo ponto das dores que a gente tem dentro de uma empresa são os custos, custos operacionais de suporte, né, e riscos com o tal do esqueci minha senha, porque uma das partes mais exploradas do processo de gestão de acessos e identidades por invasores é justamente o processo do esqueci minha senha. Se ele não for feito de uma forma segura, ele é uma autenticação mais fraca do que a própria senha. E ele pode ser o ponto em que um fraudador, né, um bandido, um criminoso, vá fazer um acesso indevido aos sistemas da sua empresa. E o terceiro, mas não menos importante, é que uma senha é uma credencial estática no tempo, né? Ela pode ser furtada, pode ser roubada e pode ser usada para fraudes. Claro, temos as mitigações, como mais fatores de autenticação, mas a característica da senha permite furto, roubo e a sua utilização para fraudes. E quando a gente olha o que está acontecendo na realidade, aqui são dados do Data Breach Investigation Report, que trabalha em cima de eventos reais que aconteceram, incidentes de segurança da informação, a gente vê que hoje 80% dos eventos é crime organizado, 75% ou 70% é motivação financeira e praticamente 2/3 envolvem credenciais. Então, o uso de senhas é muito dolorido, né, quando a gente tem um problema de um vazamento, um problema de um acesso indevido, né, que pode levar a uma perda financeira para a organização, pode levar a uma perda de imagem, né? Quando a gente fala aqui em credenciais, a gente pode pensar também em outros tipos de chaves que são usadas para acesso a sistemas, mas essa é a realidade que a gente está hoje. Motivação financeira pelo crime organizado atrás de senhas. Então, o quanto antes a gente eliminar ou aumentar a segurança das senhas, melhor para nós. Bom, e como é que seria esse mundo que a gente teria sem as senhas, né? É aquele mundo que a gente poderia acessar os aplicativos e sistemas sem necessidade de ficar digitando. Já haveria um reconhecimento ou uma forma de reconhecimento que permite que a gente se autentique, saiba que é a gente mesmo, sem fricção, sem precisar lembrar ou ficar guardando senha em cofre de senha, sem correr o risco delas serem roubadas, sem o risco desses hashes, né? Porque as senhas hoje em dia já não são mais armazenadas igualmente como são digitadas. São armazenados hashes, códigos criptográficos, mas esses códigos criptográficos também podem ser quebrados em algumas situações. Então, eliminamos todas essas vulnerabilidades das senhas e, mais do que isso, né, tiramos a fricção. Colocamos uma experiência para o usuário muito melhor, uma experiência que, inclusive, reduz custo operacional, como aqueles custos que nós olhamos do esqueci minha senha ou dos problemas dos processos inerentes ao uso de senhas. Mas aí você poderia me perguntar, né? Mas Dino, eu já não tenho isso? Eu já não tenho o acesso ao meu browser, eu abro o meu browser, acesso o Gmail, acesso o Outlook, e ele já me reconhece, eu consigo acessar sem ficar digitando senha, em diversas situações. Abro no meu celular, já me reconhece, né? Meus aplicativos estão ali. Bom, aqui é importante a gente entender o que é a tecnologia passwordless e o que é que são outras tecnologias que reduzem a fricção, mas que não necessariamente garantem a segurança. Por quê? Em muitos casos, a senha não é solicitada porque efetivamente não está ocorrendo uma autenticação naquele momento, né? A técnica mais utilizada, e tem aqui um exemplo de uma tela de login, é aquela técnica do lembre de mim, né? Lembrar-me, guarde essa informação, né? O que acontece? A autenticação é feita hoje e o aplicativo lembra essa sessão, mantém essa sessão aberta, às vezes por dias, semanas, às vezes meses. Então, isso dá a conveniência, obviamente, de não ficar solicitando a senha, mas é uma técnica em que não há autenticação. É basicamente uma sessão aberta. E essa técnica, né, lembrar-me, ela é vulnerável a ataques bem conhecidos. Eu deixo aqui um link, né, no nosso material de um canal de YouTube bastante conhecido da área de tecnologia, que foi hackeado justamente utilizando as vulnerabilidades desta técnica de sessões que ficam abertas por longo período de tempo, dias ou semanas,
e que permitem, então, a captura e a utilização dessas sessões. Então, é importante a gente entender, quando não há autenticação, nós não estamos falando dessa tecnologia chamada passwordless. Mas então, o que é? Né? Passwordless é quando a gente tem uma forma de autenticar a identidade da pessoa naquele momento. Então, mesmo que o usuário não perceba, obrigatoriamente deve existir um mecanismo de autenticação, seja ele feito, né, por algum fator ou uma tecnologia que o usuário esteja conscientemente usando ou que implicitamente ele esteja usando. Mas para que seja denominado como uma tecnologia passwordless, ela precisa ter uma forma de autenticação da identidade da pessoa que está usando o sistema naquele momento em que é feito o acesso, é feita a autenticação. E o que é que se utiliza, então? Né? Bom, tem diversas técnicas, né? Algumas delas eu vou comentar aqui, uma delas pelo menos eu vou exemplificar, e é a técnica que utiliza biometria e chaves criptográficas. Então, esse é hoje já quase que um padrão de mercado, né, da combinação da biometria com as chaves criptográficas. Por quê? Bom, hoje em dia, praticamente todos nós temos um smartphone, com um dispositivo de uso quase obrigatório, né, para a gente se inserir na nossa sociedade atualmente. Quem não tem um smartphone tem dificuldade de se comunicar, dificuldade de usar os serviços, né? A gente vai pagar um estacionamento na rua, faz isso pelo smartphone, né? A gente vai, às vezes, até numa loja, num bar, num restaurante, o cardápio está num QR Code, né? Muitas vezes o pedido também é feito diretamente pelo smartphone. Então, se apoiando nesse dispositivo que praticamente todos nós temos na mão um computador de grande potencial, capaz de processar chaves criptográficas e capaz de fazer reconhecimento biométrico. E por que é importante a combinação dessas duas técnicas? Por quê? A biometria do smartphone, na maioria dos casos, a biometria padrão do Android, a biometria padrão da Apple, ela é uma biometria que não sai do celular. Ela identifica a pessoa, mas nunca manda a informação biométrica para fora do aparelho. E isso é extremamente importante, né, até para a preservação de dados pessoais sensíveis, vinculados, né, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a outras normas internacionais similares. E o uso de chaves criptográficas, ele garante um nível adicional de autenticidade que, combinado com a biometria, permite fazer criptografia e assinatura das informações que circulam entre o servidor e o aparelho celular que está fazendo essa autenticação. Então, uma combinação hoje bastante usada no mercado, bastante aceita, né? E já existem diversos protocolos padronizados em cima deste tipo de utilização. E eu quero aqui, então, passar para vocês um exemplo, né? O produto da iTrust, o Mata-Senha, é um aplicativo de smartphone, ele implementa essa tecnologia passwordless, ela é integrada com o Cloud Single Sign-On da iTrust, e ela é muito similar ao que se chama hoje de passkeys, ou chaves de acesso, do padrão FIDO, que utiliza também essa integração da biometria com as chaves criptográficas. Eu vou passar agora um pequeno vídeo, então, de 1 minuto e pouco, no qual a gente vê o funcionamento dessa tecnologia, que garante alto nível de segurança por conta de biometria e criptografia e, ao mesmo tempo, facilita muito o processo de autenticação. Eu tenho aqui na minha tela, então, duas janelas. Essa janela da esquerda é a janela de acesso ao Gmail, o e-mail do Google. E essa janela aqui na direita é a tela de um dispositivo celular que possui o aplicativo Mata-Senha. Então, eu vou iniciar o vídeo agora, no qual, primeiro aqui na janela da esquerda, o usuário vai fazer acesso ao Gmail. Então, clicando no Gmail, vai fazer a escolha de qual é a conta do Gmail que vai ser feita a autenticação.
e imediatamente vai ser direcionado para uma tela de logon, no caso aqui, o Single Sign-On da iTrust. O usuário se identifica no Single Sign-On, existe uma proteção adicional para o caso de robôs, nesse caso dessa tela, clica no Login, e o sistema, então, instrui ele para abrir o mata-senha, que já está chegando aqui na direita, abre o mata-senha no celular, esse código de aqui a biometria, nessa tela preta ocorre a autenticação biométrica, esse código é marcado, então, do outro lado, para garantir a mesma sessão, clicou em autorizar, e aqui o acesso é feito, então, ao sistema de e-mail do Google, na sequência, funcionando, então, com o acesso final ao e-mail. Tudo isso foi feito em questão de alguns segundos, né? Basicamente, o usuário se identifica e, no dispositivo que está cadastrado como um dispositivo autenticador, faz simplesmente a confirmação de qual é a sessão que está aparecendo na tela, com 2 cliques, né? E a biometria faz a autenticação e tem acesso aos sistemas. Posso dizer, como usuário, eu utilizo essa tecnologia no meu dia a dia aqui na iTrust, é transformador, é uma facilidade incrível, né? A facilidade de você poder fazer essas conexões e, inclusive, nos permite trabalhar com sessões mais curtas, porque, como eu comentei antes, a conveniência de ter a sessão aberta por um longo tempo é interessante, né? Você passa a semana toda trabalhando com o Gmail aberto sem precisar se autenticar, mas qualquer pessoa que tiver acesso àquele computador vai ter acesso ao seu Gmail, né? Justamente porque não precisa se autenticar. Agora, usando uma tecnologia passwordless que diminui a fricção, mas que garante a segurança, é possível, por exemplo, fazer uma autenticação todos os dias para acessar o Gmail, sem que eu precise ficar me lembrando da senha ou ter, né, a chatice de ficar digitando essa senha diversas vezes. Bom, e fechando então essa primeira parte, né? Quais são os nossos objetivos de uma jornada como essa? Eu procurei resumir aqui, na minha opinião, em 3 pontos principais. E o primeiro deles é simplificar a experiência do usuário, diminuir a fricção, trazer mais satisfação para o usuário. Esta é uma das poucas tecnologias ou técnicas em segurança da informação em que a gente consegue simplificar a vida do nosso usuário e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança, porque a gente vai estar usando um nível de autenticação muito maior do que uma senha. Só nessa autenticação quase que transparente que vocês viram ali no vídeo, nós estamos usando 2 fatores de autenticação. Um deles a biometria e o segundo uma chave criptográfica bem longa, né, que garante um nível de segurança muito, muito superior à utilização de uma senha. E o terceiro ponto, no nosso cenário de uma empresa implantando uma tecnologia passwordless para os seus funcionários e terceiros, é a redução de custos operacionais, né? Desde o fornecimento da senha lá no começo, aos problemas que a gente tem do esqueci minha senha, a necessidade da pessoa trocar essa senha periodicamente, a necessidade de usar uma senha complexa, né? Então, tanto para a TI quanto para as áreas de negócio, a eliminação da senha reduz custos operacionais. E aqui eu fecho essa primeira parte. A Alessandra pergunta se alguém já deixou aí alguma questão para a gente responder, antes de entrar para o item 2. Oi, Dino, por enquanto não. Pode seguir, por favor. Perfeito. Bom, pessoal, fiquem à vontade, né? Os canais estão abertos aí para deixar suas perguntas. É muito importante também esclarecer, né, que às vezes o que eu apresento aqui não esteja tão claro. Estou tentando manter um nível de não entrar muito no detalhe técnico, mas se alguém quiser também fazer alguma pergunta mais técnica, fique à vontade para a gente conversar sobre o que está por trás, né? O que está embaixo do capô aqui no funcionamento. Bom, passando para o item 2, então, a gente entendeu o que é o passwordless até aqui, quais são os benefícios que a gente pode ter, mas agora como é que eu avanço? Né? Beleza, estou interessado, o que eu preciso fazer para chegar nesse momento? É simples como apertar um botão, assim como fazer uma autenticação sem senha? Bom, não é tão simples,
né? É necessário fazer alguma coisa nos seus sistemas, é necessário ter uma certa preparação do ambiente. E aqui eu vou abordar não só os aspectos técnicos, mas também os aspectos organizacionais. O primeiro ponto é você entender o seu ambiente, né? Mapear os seus sistemas. Provavelmente você já tem um mapa de sistemas ou um inventário de sistemas dentro da organização, e isso aqui vai ser a parte talvez mais fácil de fazer. É importante, então, identificar quais são os seus sistemas e, para cada sistema, identificar qual é o tipo de autenticação suportada. Veja bem, não é a autenticação que está sendo usada nesse momento, porque às vezes a autenticação que está sendo usada não é a melhor opção que o sistema tem. Existem sistemas que suportam autenticação integrada, autenticação de single sign-on, mas não estão fazendo uso disso nesse momento. Eles estão lá com uma autenticação própria, ou seja, uma base própria de usuários e senhas. Então é importante identificar se o sistema suporta autenticações mais avançadas. É importante identificar também a quantidade de usuários para você poder fazer um cálculo de custo e benefício. É importante você entender qual é o nível de risco desses sistemas também, o nível dos acessos, o que tem lá dentro, faz transação financeira, tem exposição de dados pessoais sensíveis ou não dentro do sistema. Tudo isso está nessa planilha de mapeamento que a gente tem aqui, né? Quem quiser também pode colocar, ou Alessandra, se você quiser, por favor, pode colocar ali no chat o link para download, né? Onde você pode montar isso, tem as legendas ali para explicar nível de risco e os tipos de autenticação, para você chegar nas prioridades de integração, considerando também outros itens relevantes ao seu negócio. Aqui nós estamos fazendo uma apresentação genérica, né? Mas se você é da área de saúde, ou se você é da área financeira, ou de outras áreas de negócio, você pode ter alguns itens específicos do seu negócio dentro do sistema que são importantes para definir essa prioridade de integração, sempre levando em consideração qual é o nosso objetivo, melhorar a experiência do nosso usuário e aumentar a segurança. Então, por exemplo, melhorar a experiência dos usuários. Eu vou olhar a quantidade de usuários. Se eu tenho um sistema com 10 usuários, um sistema com 100 usuários ou 500 usuários, eu vou atacar esse sistema provavelmente com uma quantidade maior de usuários primeiro, para trazer um benefício maior para a minha organização com o mesmo investimento. Se eu tenho um sistema com um nível de risco mais alto, às vezes com um número de usuários não tão grande, eu vou atacar pelo nível de risco. E aí eu vou priorizar a integração dos sistemas com base nesses critérios, custo-benefício e, em última instância, nível de risco, que de certa forma também pode entrar no cálculo do custo-benefício. Então, esta aqui é a nossa orientação de como você fazer o mapeamento dos seus sistemas, né, para a gente chegar nas próximas etapas. Comentando então só um pouco mais de detalhe aqui sobre a parte da autenticação, que é crucial nesse mapeamento. Se o seu sistema suporta autenticação SSO, Single Sign-On, ele está pronto para suportar o Passwordless. Por exemplo, com uma tecnologia como essa que eu mostrei do mata-senha da iTrust. Se o sistema suporta autenticação integrada com serviço de diretório, né? Autentica no AD, é o famoso termo que a gente usa, né? Autentica no AD, beleza. Autentica no AD é uma autenticação externa integrada com o serviço de diretório AD. Então, esse sistema, provavelmente, ele vai poder usar o Passwordless via uma integração do serviço de diretório. Nós temos soluções para isso também, basta conversar com os nossos especialistas. Se o sistema tem autenticação própria, né, a famosa tabela de usuários e senhas, né, uma base própria de usuários e senhas. Bom, provavelmente ele pode também usar a tecnologia Passwordless, neste caso vai ser via uma customização da autenticação do sistema. Aqui é o cenário, este último cenário, o que exige um investimento maior, né? O primeiro, normalmente, investimento menor, e o do meio, um investimento intermediário. Basicamente, né, olhando do ponto de evolução, a gente quer sair, né, de sistemas que têm autenticação própria para sistemas que fazem uma autenticação com protocolos modernos e avançados como o Single Sign-On. Eventualmente, eu posso passar pela etapa da autenticação integrada, ou eu posso sair de um sistema de autenticação própria e ir direto para um sistema com autenticação de protocolos SSO. Então, essa é a base, digamos assim, da preparação do ambiente tecnológico para permitir a utilização de passwordless de uma forma integrada e com menor custo. Aqui, alguém poderia me perguntar, ok, mas eu não posso fazer
um sistema específico, sem fazer autenticação integrada, sem ir para o single sign-on? Evidente que pode. Você pode fazer a autenticação passwordless para um sistema específico, é o cenário perfeitamente viável. Aqui, o nosso propósito do webinar apenas é um pouco mais abrangente. A gente quer olhar todos os sistemas da empresa e definir um mapa dessa jornada. Eventualmente, o seu mapa pode ser: eu vou implantar primeiro no sistema A e só depois que isso estiver funcionando eu vou para os demais. Também é válido, né, dentro do cenário que a gente está olhando aqui. Bom, e ainda dentro da segunda parte do nosso webinar, a preparação do ambiente, nós temos um ambiente organizacional. Provavelmente, a sua empresa já tem uma política de segurança da informação, mas se não tiver, é recomendável que ela seja criada para definir essas regras, né, da manipulação, tratamento das informações, informações da empresa, informações de clientes, como é que isso é feito no dia a dia. Então, hoje em dia, a maioria das empresas já tem uma política de segurança da informação. Acredito que isso está superado. O segundo item organizacional importante é a política de gestão de identidades e acessos. E aqui eu já quero destacar algumas coisas que não são tão comuns, né? Muitas vezes as empresas têm política de controle de acesso, mas não é uma política de gestão de identidades e acessos tão abrangente. Aqui, provavelmente, a sua empresa tem oportunidade para melhoria em definir regras específicas. E, por exemplo, uma regra que a gente conversa com os nossos clientes é parar de adquirir sistemas com autenticação própria. Se você quer uma jornada para aumentar a segurança e reduzir e melhorar, desculpe, a experiência do usuário final, eu vou parar de adquirir sistemas que têm autenticação própria. Eu vou pedir para os meus fornecedores, né, quando eles vierem ofertar sistemas para mim, que eu quero sistemas que integrem com o meu AD ou que integrem com o meu sistema de single sign-on. E isso é uma decisão organizacional, não é uma decisão técnica. E a terceira, mas não menos importante, é que o caminho para o passwordless, na minha opinião, passa pelo uso do smartphone. Eu já vivi diversas técnicas de autenticação, chaveiros que mostram 6 números, né, chaveiros que têm tabelas de códigos que são digitados, cartelinhas, né, mais recentemente, o famoso agora, o Authenticator, né, que gera os 6 números e a gente utiliza, que está padrão hoje em dia para quase tudo. Mas tudo isso passa hoje pela utilização do celular. E o que a gente vê nas empresas, né, é que o celular normalmente é um dispositivo pessoal. A empresa fornece para algumas pessoas, mas a maioria dos funcionários e prestadores de serviços acabam utilizando seus dispositivos pessoais. Então, é importante também, nessa jornada, o estabelecimento claro de uma política de uso de dispositivos pessoais, que vai definir as regras para a utilização, né, de smartphones e, eventualmente, outros dispositivos pessoais no ambiente do trabalho. Essa política muitas vezes é chamada de BYOD, do inglês Bring Your Own Device, mas a gente utiliza, né, em português uma política de uso de dispositivos pessoais. Com isso, você vai estar preparando o seu ambiente tecnológico e preparando o seu ambiente organizacional para essa evolução até o passwordless. Paro mais um minuto aqui. Alessandra, temos alguma pergunta? Sim, Dino. Essa pergunta chegou pelo YouTube, é do João Cabral. Ele pergunta: para usar a jornada do Passwordless, eu preciso de uma solução de IAM? Tecnicamente, estritamente, você não precisa, porque o IAM, ele faz tipicamente gestão de políticas e regras de provisionamento de acessos em sistemas. O IAM vai garantir que quando um funcionário ou um terceiro vem trabalhar na sua empresa, ele cria os acessos da forma correta e quando esses contratos de trabalho são encerrados, esses acessos são bloqueados. Isso é o que tipicamente a gente entende hoje por um IAM, controlando todo o ciclo de vida e todas as mudanças que tem desde a entrada até a saída. Neste caso aqui da jornada Passwordless, a gente está olhando um outro aspecto de gestão de acessos e identidades, que é a autenticação. É a garantia de que aquela pessoa é quem ela se identificou
quando ela vai fazer o acesso ao sistema em tempo real. Então, tecnicamente curta, a resposta curta é não, não precisa de um IAM, você precisa de tecnologias de autenticação passwordless. Por enquanto é só essa pergunta, Dino. Pode seguir, por favor. Perfeito. É claro que o IAM, né, ele vai ajudar nessa jornada, porque tipicamente uma empresa que já possui um IAM já possui um nível de maturidade de organização das contas de usuário que seguramente vai favorecer a jornada até o passwordless. Vamos passar então para a nossa terceira e última parte. Nossa intenção aqui é falar em torno de 40 minutos, no máximo, 45 minutos, deixar o espaço para as perguntas, até para não cansar a audiência. Bom, na elaboração do mapa da jornada, que a terceira parte é a mais curta, eu procurei condensar as informações num slide, basicamente, né? O nosso mapa da jornada, ele envolve a definição das políticas, como esse último item que a gente viu, envolve o mapeamento, no qual é necessário fazer, então, a identificação dos sistemas, catalogar as características, identificar os potenciais aceleradores e obstáculos. E aqui, né, fazendo até referência à pergunta que acabou de vir, um potencial acelerador é ter um sistema de IAM, porque já vai estar bem mais organizada a estrutura de gestão de acessos de identidades. E identificar os obstáculos, né? Podem surgir obstáculos tecnológicos, podem existir obstáculos de custo, né? que devem já ser identificados nesse primeiro momento, né? Embora aqui o foco maior seja na tecnologia. Aceleradores que podem ter. Você pode descobrir que 80% dos seus sistemas já suportam protocolos como o OpenID Connect, ou Open Authentication, ou OAuth, JWT, SAML. Se você identificar esses aceleradores, você já vai ter uma jornada mais fácil até o passwordless, porque você tem sistemas que já suportam protocolos modernos de autenticação. Por outro lado, você pode encontrar obstáculos. Você pode descobrir que a maior parte dos seus sistemas utilizam autenticação própria. E aí voltamos, então, né, para aquele momento em que talvez você tenha que passar por uma evolução de autenticação própria para autenticação SSO, eventualmente passando ou não por uma autenticação integrada nesses sistemas. Eu coloco a autenticação integrada como uma opção nesses casos, né, porque às vezes é mais fácil fazer um sistema autenticar com um AD do que fazer ele autenticar direto com o single sign-on. E autenticando com um AD, como eu comentei, a gente tem tecnologias que permitem fazer a utilização, seja do passwordless, seja de outras tecnologias de segurança também. Feito o mapeamento, uma etapa muito importante é a priorização. Por favor, não tente fazer tudo ao mesmo tempo e resista à tentação de fazer tudo. Priorizar em gestão de acessos e identidades é uma arte, e uma arte que deve ser constantemente aperfeiçoada. A priorização vai fazer com que você ataque aquilo que tem mais risco, aquilo que tem mais retorno, mais rápido, e vai trazer mais retorno para a sua organização. Eu passei alguns dos critérios, né, antes, como quantidade de usuários, nível de risco, tipo de dado que está colocado dentro do sistema. Use essas características. Se você tem medidas, por exemplo, como chamados, veja que sistemas estão gerando mais chamados relativos a problemas de senha, problemas de acesso. Ataque esse sistema primeiro. Então, utilize as informações que você tem na sua empresa, além daquele mapa ali de inventário que a gente propôs, para elencar os benefícios de cada sistema e verificar quais deles devem ser integrados primeiro. Depois disso, a gente recomenda então que você vá para a seleção da tecnologia. Aqui você vai poder escolher, porque você já fez a identificação aqui no mapeamento de protocolos. Aqui você vai buscar soluções tecnológicas, fornecedores e avaliar orçamentos. Então aqui você avalia e seleciona essas tecnologias que estão disponíveis no mercado naquele momento, define seu orçamento, vê qual é a solução e bate esse orçamento com a priorização para poder chegar na etapa final, que é a elaboração do projeto. Então, o nosso mapa da jornada,
Ele vai chegar nesse projeto que é a realidade do que é possível fazer na sua empresa, onde você vai ter benefícios, objetivos, cronograma, vai ter uma planilha de orçamento e, se possível, vai ter até um cálculo de ROI. Nossos analistas e consultores podem apoiar, inclusive, nesse cálculo de retorno de investimento, onde a gente leva em consideração os ganhos operacionais, outras reduções de custo também, que se consegue fazer com a implantação de tecnologias de autenticação passwordless e outras tecnologias avançadas também. Então, aqui nós temos uma visão completa de como elaborar esse mapa da jornada na nossa visão e recomendação. E como é que a gente pode ajudar você ou ajudar a sua empresa? Bom, se você tiver interesse, né, em avançar ou prospectar como é esse mundo passwordless, por favor, entre em contato com o nosso time de especialistas. A gente pode apoiar desde a consultoria técnica nessa jornada até o fornecimento da infraestrutura em nuvem e fornecimento do aplicativo Mata-Senha, tanto que é fornecido via Apple Store ou Play Store e funciona integrado com o nosso sistema de unificação de autenticação, o Cloud Single Sign-On. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Passamos agora para eventuais perguntas e espero que tenha contribuído para o conhecimento em relação a essas tecnologias. Obrigada, Dino. Nós temos algumas perguntas. A primeira seria: qual o tempo médio para se implantar o passwordless para até 5 aplicações? Perfeito. Bom, o tempo médio ele vai depender daquela etapa do mapeamento onde a gente vai identificar se ele já suporta os protocolos avançados de autenticação. Deixa eu tirar meu compartilhamento aqui. Então, se esses sistemas eles já suportam uma autenticação integrada de single sign-on, esse tempo médio é de algumas semanas. Basicamente, é elaborar o projeto, verificar se você já tem uma unificação de identificadores, que é um passo importante, tá? Ou se vai precisar de identificadores diferentes. Normalmente, a gente utiliza o e-mail como unificador de autenticação, e a partir daí você tem a autenticação integrada via single sign-on. Então, se os sistemas não têm autenticação integrada com AD ou possuem uma autenticação própria, por exemplo, esse tempo pode virar alguns meses, né, e pode demandar alguma customização. Então, depende muito daquela etapa de mapeamento, onde você vai identificar quais são os protocolos de autenticação que o seu sistema suporta. Tá ótimo, Dino. Mais uma pergunta. Qual o maior desafio para implantar o passwordless para aplicações legadas? Perfeito. Deixa eu só complementar a resposta anterior antes disso. Eu acabei respondendo só do ponto de vista tecnológico, tá? Lembre também que tem a questão das políticas. Eu assumi que você já tinha todas aquelas políticas, né? Então também é necessário elaborar aquelas políticas, principalmente a de uso de dispositivos pessoais, né? Caso você pretenda que os usuários utilizem os seus celulares pessoais. Isso pode levar algum tempo adicional também, até que isso seja disseminado dentro da organização. Mas vamos lá, vamos para a pergunta agora, que é principais desafios da integração de aplicações legadas? Qual o maior desafio para implantar o passwordless para aplicações legadas? Bom, eu vou responder pela experiência, tá? O maior desafio é convencer o fabricante da aplicação legada. Esse é normalmente o que nós enfrentamos. Às vezes a aplicação legada, o fabricante faliu, às vezes a gente nem encontra ele, né? Às vezes a aplicação legada usa uma tecnologia muito antiga, ou vamos dizer assim, base de dados com usuário e senha. E ainda é difícil convencer os fabricantes a implantar protocolos de autenticação mais modernos, né? Mas aí eu vejo uma grande oportunidade para os fabricantes brasileiros, né? Pular a etapa da autenticação integrada com AD. Se você tem uma aplicação legada
convença já o seu fabricante a integrar com um protocolo de single sign-on. Convença ele a utilizar Open Authentication, OpenID Connect, SAML, né, ou mesmo JWT, para fazer essa transição. Até pouco tempo atrás, fazia mais sentido ir para uma autenticação integrada com AD. Sinceramente, hoje não faz mais sentido. É melhor ir direto para um protocolo de single sign-on. Mas o maior desafio da minha experiência pessoal, até deixo, se alguém quiser deixar aqui a sua experiência pessoal também no chat, a sua opinião, que pode ser diferente da minha, mas o maior desafio, na minha opinião, é o convencimento do fabricante para que o fabricante do produto veja as vantagens que ele vai ter ao ofertar um sistema de autenticação mais moderno, com menos fricção, em vez de um sistema simplesmente baseado em usuário e senha, eventualmente com um segundo fator de autenticação. Temos mais uma pergunta. O que inviabiliza a utilização de um passwordless em uma aplicação? Olha, é difícil uma situação em que isso seja inviabilizado, a não ser que a aplicação esteja estática e não possa sofrer nenhuma atualização, né? Então, o que inviabiliza efetivamente, na minha visão, seria aquele primeiro exemplo que eu falei do fabricante que faliu. Você tem uma aplicação, a empresa que desenvolveu aquela aplicação não existe mais e a aplicação não sofre mais nenhuma atualização. Na minha opinião, esse é o único que inviabiliza. Os demais dificultam, são processos de convencimento. Muitas vezes a sua empresa pode pagar o desenvolvimento de uma integração com single sign-on para o fabricante da aplicação, porque esse custo vai ser compensado com os ganhos de produtividade, né? Então, na minha visão, e aqui convido também todo mundo que está participando a dar sua opinião, que pode ser diferente da minha, mas na minha visão o que inviabiliza é simplesmente uma aplicação que não tem mais atualizações. E para finalizar, Dino, quais os principais controles de segurança do passwordless? Bom, isso muda de tecnologia para tecnologia. Eu vou responder a pergunta focando nessa tecnologia que é utilizada na Trust, que é utilizada pelo FIDO, WebAuthn e o Passkeys, que é a combinação de biometria com chaves criptográficas. E aqui eu posso, então, explorar um pouco melhor isso, né? A biometria que é utilizada é um controle de segurança muito importante. Ela é utilizada a biometria nativa do aparelho smartphone, né, que é integrada com o sistema operacional e que é armazenada de forma segura dentro do aparelho. Então, todos esses controles relativos à biometria são bem importantes, né, e fazem parte do controle da autenticação passwordless. Em contraste, eu poderia falar daquela biometria que manda os dados para um servidor. Por exemplo, hoje é muito comum, né, a gente ser autenticado por alguns sistemas que pedem reconhecimento facial. Se você está usando o sistema de reconhecimento facial integrado do celular, tudo bem, essa imagem nunca sai do seu aparelho. Que, por exemplo, daria como exemplo o Apple Face ID. Funciona assim. Mas se você está utilizando aqueles outros sistemas embutidos nos aplicativos que centraliza o rosto, né, e manda a foto para um servidor, nós já temos informação biométrica sendo transferida, né, para uma terceira parte, normalmente, e aí já exige alguns cuidados adicionais por parte dos fornecedores e pode gerar ou não algum desconforto por parte de quem está usando. Então, a biometria que a gente propõe e utiliza no passwordless não envia dados biométricos para fora do aparelho, se baseia exclusivamente nos dados biométricos do sistema operacional que nunca saem do aparelho. Então, esses são os controles bem importantes relativos à biometria. Depois temos as chaves criptográficas. Aqui tem bastante variedade, né? Mas vamos supor, por exemplo, que o sistema esteja utilizando uma chave criptográfica de 2048 caracteres, 2 KB. É considerado um tamanho seguro hoje, né? Essa chave criptográfica é composta por uma chave privada e por uma chave pública. Então, quando se faz o cadastro do aparelho
no primeiro acesso ao sistema, é trocada a chave pública dos sistemas, né? E a chave privada nunca sai do aparelho, assim como a biometria. Então, esse controle é extremamente importante também. Uma chave privada que fica sempre dentro do dispositivo, nunca é levada para fora, e uma chave pública, né, usando a tecnologia de chave públicas e chaves privadas, que é a mesma utilizada na infraestrutura de chaves públicas Brasil, ECP Brasil, né, os sistemas de certificados digitais, ECPF, ECNPJ, usam essa mesma tecnologia de chaves públicas e chaves privadas. Né? No caso do ECN, CPF e ECNPJ, tipicamente você tem a chave privada dentro de um cartão. Mesma coisa a gente está usando aqui. A chave privada está dentro do dispositivo, não sai do aparelho, e a chave pública é que é utilizada para assinar as informações entre o celular e a aplicação remota. Então, esses são os principais controles tecnológicos, né, que são utilizados na tecnologia FIDO e na tecnologia do mata-senha da iTrust. Gino, temos mais uma pergunta. O Passwordless complementa uma solução de MFA, ou seja, cliente que já possui uma solução de MFA se aplica ao Passwordless, ou isso seria redundante ou desnecessário? Em princípio, o Passwordless vem para substituir senha mais MFA. Primeiro porque ele já é um MFA por si só. Ele já tem dois fatores múltiplos, né? Dois fatores de autenticação. Então, em princípio, a resposta é trabalha em paralelo. Você pode manter a autenticação senha mais MFA e tem esse outro caminho, que é o dispositivo autenticador passwordless. Mas eu gostaria de ter o passwordless como uma etapa do meu MFA. É possível, tecnologicamente não há nada que restrinja, né? Também é possível a utilização, mas ele não nasceu com esse propósito. O propósito, efetivamente, é a eliminação da senha e ter a senha mais o MFA como uma contingência. Por exemplo, a pessoa deixou cair o celular no banheiro, né, e não vai poder fazer a autenticação pelo dispositivo autenticador. Pode ser que esteja disponível para ela, então, uma autenticação via senha mais MFA como uma contingência, né, para esse tipo de situação. Então, voltando à resposta, né, em princípio, o passwordless ele é para substituir a outra forma de autenticação. Dino, queria agradecer sua participação e agradecer a participação de todos. Lembrando que o webinar ficará gravado e estará disponível em nossa playlist exclusiva de webinars no nosso canal do YouTube. Obrigado, Alessandro. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até o final. É sempre um prazer estar aqui compartilhando informações, compartilhando conhecimento com vocês. Muito obrigado.